Boa tarde, doutora Juliana, tudo bem com vocês? Boa tarde, Alex e Júlia. Eu sou a Vanessa, sou arquiteta aqui da Móveis Carneiro e eu vou estar explicando para vocês nesse vídeo quais foram os parâmetros que eu utilizei para fazer o orçamento de vocês, do mobiliário da casa de vocês. Então eu vou entrar através do detalhamento que eu recebi, tá bom? E aí no finalzinho do vídeo eu vou explicar um pouquinho da forma do orçamento e depois eu vou estar encaminhando para vocês em PDF o orçamento todo ele detalhado por ambientes e por itens, tá bom? Então vamos lá. Vamos entrar, então, no orçamento, no detalhamento de vocês. Bom, recebi aqui, então, o hall de entrada. Então, já foi orçado a parte dos painéis com as prateleiras e com o espelho, tá? Aqui, conforme ele tá no detalhamento. Vamos lá. Passando, então, para a lavanderia. Esse aéreo com o armário de canto reto aqui, com a frente ripada para dar acabamento. Aqui onde foi utilizado as fitas de LED, ó, que a gente identifica no detalhamento e nas imagens, tá? Então já foram orçadas todas as fitas de LED, com o reator e a instalação, tá? Então elas já estão inclusas. Então aqui os armários, né, com portas de giro. As dobradiças todas que foram utilizadas são dobradiças com amortecedor e as corrediças ocultas com amortecedor. Os únicos ambientes que não têm as corrediças ocultas com amortecedor, que são as corrediças que são de fecho-toque, que é aquela do cliquezinho, são onde foram indicados pela arquiteta ou que não foi indicado nenhum estilo de puxador, que, se eu não me engano, é no dormitório da Júlia e no dormitório de vocês. Então, aqui no lavabo, essa parte de madeira a gente não trabalha, tá? Mas eu orcei a questão do espelho com o quadro atrás, que é um painel, né, recuado para a colocação de fita de LED já instalado também. Aí aqui nós temos, então, a cozinha e a sala de jantar, aqui com a porta de passagem, tá? Com o painel ripado, a porta de passagem. Tá, aqui eu já trabalhei com fechadura também, tá? Que aqui não estava indicado fechadura, eu trabalhei com fechadura, porque ela dá acesso ao lavabo. Aí aqui, então, esse armário com 3 portas, sendo essa bem pequenininha aqui no canto, é porta de giro, né? Porque ela não identificou outro tipo de abertura. Aqui, então, com os puxadores facetatos. Aqui todo o aéreo, então, com a parte de fita de LED. Essas basculantes aqui, elas estão num tamanho um pouquinho maior do que as ferragens costumam utilizar, tá? Aqui ela colocou ferragem Bloom, doutora Juliana, mas assim, a gente trabalha com ferragem de alto padrão, sem ser a Bloom, porque os valores alteram bastante, tá? E a gente utiliza em casas de alto padrão, Treviso, em outros condomínios também, a ferragem que eu tô indicando aqui para vocês, e assim, não dá problema, tá? E o custo é bem mais acessível do que as da Bloom. Caso vocês queiram da Bloom, eu comentei com a tua secretária que eu faço substituição, não tem problema, tá? Então eu segui com o material que a gente trabalha aqui na empresa, aqui as portas de giro, então com o puxador que ela colocou aqui, cava, né, com o detalhezinho. Então as basculantes aqui com braço articulador, que é um braço muito bom, ele é bem mais resistente. Tá? A questão aqui, a gente só vai ter que ver a questão dos tamanhos delas, tá? Se a gente consegue executar nesse tamanho, se não vai dar problema, tá? Independente de ser Bloom ou outra ferragem, tá? Porque o tamanho, ele interfere bastante na execução. Aí aqui ela colocou também o rodapé no tamanho de 10 centímetros, eu mantive o padrão que ela solicitou, tá? Todas as gavetas, então, com corrediças ocultas. Aqui na parte da cristaleira, então, ela colocou vidro translúcido, porém na imagem aqui ele tá quase um vidro incolor. O translúcido é aquele quase jateadinho, tá? Mas eu mantive como ela colocou aqui. Todas as prateleiras aqui com fita de LED, a parte do armário embaixo, então, com as portinhas com frentes ripadas. Tá? Aqui com painel em MDF, dando acabamento. Aqui no espaço gourmet, doutora, ela não identificou essa parte do teto, então eu acredito que vocês vão colocar um madeiramento natural, né? Daí eu segui, então, apenas o detalhamento. Aqui na ilha só tem a vista, que ela é de fora para
para frente da ilha aqui, ó, onde fica as banquetas, a parte interna da ilha não tem vista, então eu não sabia se era um armário, se tinha gaveta, porta, né? Então ali eu não orcei nada, eu só mantive a questão do detalhamento aqui, que é com a saia e o fechamento para cervejeira aqui do lado. Ó, olhando aqui de cima, esse tampo aqui ela colocou madeira natural, a madeira a gente não trabalha, tá? Então não tá orçado, tu vai ver no orçamento que não tem essa parte da madeira natural. Aí na parte aqui da cervejeira, segui a orientação dela aqui no detalhamento, aqui na cristaleira também, com um pendente em metalon, com as portinhas embaixo aqui, as gavetinhas também, tá? Prateleiras, tudo conforme ela solicitou e o material que ela nos solicitou. Aqui com o fundo em espelho, com iluminação de fita de LED nas prateleiras, né? Que ela reflete na base da prateleira. Aqui no painel, aqui eu já orcei o painel superior e inferior ripado, tá? Trabalhei aqui com as duas torres ali, de nicho, a parte do gaveteiro com corrediça aqui oculta, tá? Porque daí tem como fazer a abertura delas, né? O painel, tudo. Aqui a porta de passagem também foi orçada, tá? Com os frisos negativos conforme ela solicitou. Aqui o aparador com a estrutura em metalon, tubo 20 por 20 milímetros, pintura epóxi preta. Nos banheiros aqui no banheiro dos hóspedes, ela solicitou aqui então uma basculante. Essa basculante é aquelas basculante invertida que abre de cima para baixo. E o gaveteiro, tá? Orcei aqui conforme ela solicitou, orcei com o espelho, com a sobreposição de espelho com painel e com fita de LED já tudo incluso, tá? Aí aqui no dormitório de visitas também, ó, essa aqui é uma basculante grande, tá? A gente talvez tenha que estudar essa portinha aí caso a gente venha fechar, mas orcei conforme ela solicitou. Um gaveteiro, o roupeiro com 2 portas deslizantes, segui toda a orientação que ela colocou aqui. Daí aqui as 2 mesinhas de cabeceira, com a cabeceira aqui. Ela tem uma parte que é só de MDF, e tem essa parte central aqui que ela é estofada, com sobreposição de placas estofadas. A gente faz a parte do estofamento, a gente tem terceirizado, porém a gente não dá o tecido, a gente sempre pede para o cliente nos trazer o tecido, né? E a gente passa a quantidade de tecido, porque nem sempre assim bate a cor, às vezes o cliente precisa sentir o toque do tecido, então a gente faz ela, vai ver que está orçado lá toda a mão de obra, a estrutura, só não está incluso o tecido, tá? Então aqui a cabeceira, as mesinhas de cabeceira, o painel aqui da TV. Aqui no banheiro da Júlia, então, o aéreo com o balcãozinho embaixo com 2 portas de giro, uma torre de gavetas. Aqui com o puxador passante, né? E aí aqui a prateleira superior, essas prateleiras de vidro então fixadas com o pitãozinho metálico, porque elas estão diretas ali, né? Então a gente precisa fazer uma fixação. Aí no quarto da Júlia, então, aqui o gaveteiro, aqui não estava identificado os puxadores, vai ver lá no orçamento que eu coloquei, a definir puxadores. Daí dentro de um padrão de valores nós conseguimos seguir. Se alterar daí o padrão, daí qualquer coisa a gente altera. Aí as prateleiras superiores aqui, a bancada aqui, essas duas, a bancada e essa prateleira nós teremos que fazer uma emenda, tá? Porque o maior tamanho de chapa é 2,73, mas a gente acaba perdendo as bordinhas por causa de acabamento, né? Então aqui a gente vai ter que fazer emenda, tanto na prateleira superior quanto na bancada. Aí aqui a cabeceira, mesma questão, tá? A gente tá lá o orçamento da mão de obra, tudo direitinho, só não tá o tecido. As 2 mesas de cabeceira com a estrutura em metalon, o painel com a porta de passagem, tá? Vamos ver aqui o que mais. Aqui o roupeiro, então, com as portas de giro, com abertura fecho-toque, tá? Eu orcei nesse sistema conforme ela solicitou, com fita de LED na parte superior aqui, ó, que nem tá identificado aqui na imagem, né? Então eu coloquei. Aqui a penteadeira também, ó, toda já orçada com o espelho embutido aqui, com o perfil de LED, que aqui vai a fita e mais um perfilzinho, né? A parte do vidro em cima da bancada também tá orçada. Daí no quarto de vocês, a cabeceira, mão de obra, mesma questão, né, do tecido. Aí aqui o painel e em cima o espelho. Esse espelho aqui, doutora, também vai ter que ter uma emenda, tá?
por causa do tamanho dele. Então, possivelmente tem que se pensar em algum detalhe ali futuramente. As duas mesas de cabeceira, estão inclusas o painel com o gaveteiro, com a fita de LED aqui na sobreposição. O closet de vocês, então, todo ele com as portas perfil metálicas pretas, com o vidro reflecta fumê, que nem ela solicitou, com a parte de fita de LED. As prateleiras, elas têm que ser engrossuradas para ter essa fita de LED conforme ela pediu. Então, não tem como a gente deixar ela nos 15 milímetros, tá? Nós teremos que fazer ela no 3 para poder colocar a fita de LED e botar essa iluminação, para fazer a canaletinha embaixo. Daí aqui as gavetas, as sapateiras, tá? Aqui tudo certinho também, seguir exatamente o detalhamento dela. A penteadeira também com a estrutura em metalon, com o espelho, esse espelho é o retroiluminado, né? E com uma base aqui, ó, com uma moldurinha metálica preta, com a base aqui de vidro também, já está incluso. Os dois armários aqui com o espelho, com o perfil de LED, o painel de fundo. Tudo orçado. O banheiro de vocês, nós vamos ter que estudar alguma alternativa, por quê? Para colocar arandela, isso aqui, a gente não é qualquer vidraceiro que instala, tá? Porque eles não dão muita garantia na questão do espelho. Mas, dependendo do modelo, é possível fazer a instalação, tá? Só tem que conferir certinho. E como os furos aqui são muito próximos, pode ser que ele rache com uma maior facilidade. Isso aí tem que ser estudado. Outro detalhe também é que como as portas são de MDF, tem um espelho na frente, essa questão aqui desse perfil aqui também pode dar algum problema, tá? Então a gente tem que estudar, mas eu orcei conforme tá aqui. Outro detalhezinho aqui no orçamento de vocês é que assim, ó, como tem as cubas nas duas laterais, esse espaço aqui embaixo não tem como ser gavetas, tá? Porque aqui na parte de baixo nós temos os encanamentos. A não ser que a gente faça uma gaveta muito recuadinha, tipo de uns 10, 15 centímetros no máximo de profundidade. E aí tu vai perder muito espaço. Então aqui eu aconselharia ou tu fazer uma basculante invertida, se tu quer utilizar esse espaço assim na horizontal, ou eu faria a portinha, tá? Que eu acho que é o que mais a gente consegue aproveitar e a melhor funcionalidade. Então embaixo nessas 4 gavetinhas aqui, teria que se estudar por causa da questão do encanamento, tá? Que daí ela não vai funcionar. Mas tá orçado aqui conforme ela colocou, tá? Para depois, se caso a gente for vir a fazer um fechamento, eu poder sentar com vocês e com ela também, né? Para a gente definir o que a gente pode substituir. Aqui embaixo também já está incluso, então, a questão da fita de LED. Bom, o orçamento de vocês, ele é todo feito detalhado ambiente por ambiente e item por item. Então lá vocês vão ter desde a quantidade de fita de LED que vai ser utilizada, por exemplo, aqui na base de baixo aqui do móvel, como separadamente, porque aqui a gente não consegue usar o mesmo reator para os dois sistemas, tá? Então é feito separadamente conforme a quantidade de reatores que a gente utiliza. E daí lá vai ter tudo especificado, por exemplo, o móvel do aéreo do banheiro com 4 portas de giro, com a parte central fixa, tudo separadinho para vocês saberem exatamente quanto custa cada coisa, cada item. No final do orçamento vai ter a somatória de todos os ambientes. No final de cada ambiente já tem a somatória de cada ambiente. E no final do orçamento vai ter uma somatória de todos os ambientes juntos e as 2 formas de pagamento que a gente mais utiliza aqui na empresa, tá? Que é uma entrada em mais 5 vezes, se eu não me engano, no valor que tá ali. Ou no à vista a gente consegue fazer com 10% de desconto, que daí a gente consegue fazer uma entrada e o restante ou a gente parcela, né, em 2 vezes até chegar lá na entrega do móvel, e a última sempre fica para a entrega final dos móveis, ou faz 50 e 50. Tá? Mas isso são as formas que a gente mais utiliza na empresa. Isso não quer dizer que vocês não possam, caso gostem do nosso orçamento, queiram vir conhecer também o nosso trabalho, gostarem da empresa, que vocês não possam me passar uma outra proposta. Eu estou aberta para recebê-los aqui na empresa no horário que vocês
tiverem disponibilidade, até para vocês conhecerem o diferencial da nossa empresa, né, do acabamento, do mobiliário, da qualidade, da estrutura, né, para vocês terem uma noção do que a gente consegue entregar para vocês. E eu fico à disposição, tá bom? Espero que gostem, espero que a gente volte a conversar, tá bom? E tenham um ótimo aí restinho de semana e um ótimo final de semana, tá bom? Obrigada pela oportunidade.